Mais um Morning Show que está começando exatamente agora. E olha, gente, eu tenho aqui que dar, infelizmente, uma triste notícia para vocês. Logo no início deste programa, nós ficamos sabendo ontem que o Vinícius Moura, o Vini, que faz aqui o programa conosco todos os dias, infelizmente, a gente ficou muito preocupado, veio a contrair o novo coronavírus e ficará um pouco afastado, mas são apenas alguns dias, porque se Deus quiser vai dar tudo certo e em breve ele estará de volta firme e forte. Queria mandar aqui um forte abraço, um beijo no Vini, não apenas meu, mas de toda a nossa bancada aqui, da nossa produção do programa, torcendo aqui, Vini, pela sua pronta recuperação, porque eu tenho certeza que você vai fazer muita falta nesse programa, gente. E olha, já que nós estamos falando de pandemia, eu queria fazer um alerta a você que nos acompanha. Com a estabilização e até a diminuição no número de casos da Covid-19 em várias partes do mundo, muita gente está tendo um comportamento reprovável e de risco. Essas pessoas agem como se o vírus já não estivesse mais entre nós. E aí, batata, pegam ou espalham a doença. Veja só os exemplos que aconteceram nas últimas semanas. Olha, gente, teve aglomeração no comércio, festa com esportistas, comemoração de torcedores de futebol, aglomeração em praia. Cuidado, hein, gente? Defenda você o isolamento total ou parcial. É preciso se proteger ao máximo. Não é hora da gente quebrar protocolos e viver como se fosse no passado. O caminho para a gente vencer essa difícil pandemia de coronavírus ainda é longo e muito tortuoso. E deixa eu dar um bom dia aqui a todos que fazem esse programa conosco. E eu não posso deixar aqui de destacar a minha felicidade, a minha alegria de ter uma pessoa muito especial, do qual toda esta bancada aqui admira, gosta e respeita bastante, que é o nosso convidado especial, nosso comentarista, hoje convidado para fazer o programa aqui, Joel Pinheiro da Fonseca. Bom dia para você, Joel. Caralho! Bom dia, Paulo. Bom dia aí a todos os ouvintes também, a todo mundo aí da bancada do Morning. É um grande prazer para mim sempre que eu venho participar desta bancada. O Joel, para quem não sabe, é mestre em economia e também em filosofia, certo? Esse é o tal do Mula. Tem muita gente que tem dó do Mula. Deixa eu aqui dar o meu bom dia a ele que está aqui no estúdio da Panflix em São Paulo junto comigo, Adrilles Jorge, hoje de rosa. Adrilles Jorge, você que sempre fala quando eu venho de rosa, né? Fica doidão quando eu venho de rosa, hoje é o seu dia, né, meu cara? Homens com segurança usam rosa. Homens com segurança média usam azul marinho para ratificar a sua masculinidade. Caralho, o maluco é brabo. Porra! Muito bem, já vejo por aqui também ele, todo dia está conosco, trazendo boas informações relevantes diretamente de Brasília, Zé Maria Trindade. Tudo bem, Zé? É, o Planalto Central do país, né? Brasília agora é a cidade do poder virtual e olha, está funcionando, o Congresso nunca votou tanto, é motivo de preocupação quando isso aqui funciona, viu? É isso, bom dia. E também já vejo por aqui ela, Paulinha, tudo bem com você, querida? Qual que é a hashtag de hoje? Conta pra nós. Olha, a hashtag é TV. Muito bem, gente. Vamos começar então o nosso programa falando que a Polícia Federal quer ouvir Jair Bolsonaro sobre as denúncias de Sérgio Moro de que o presidente buscava interferir na instituição. Vamos então a Brasília. Zé, esse depoimento seria por escrito ou de forma oral presencialmente? Conta pra nós. Com a palavra, o decano do Supremo, o ministro Celso de Mello. Olha, Paulo, existem 13 inquéritos que rondam o Palácio do Planalto no Supremo. Este é aquele inquérito que apura as denúncias do ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, de que o presidente Jair Bolsonaro teria interferido na Polícia Federal. Olha, fica muito evidente que isto não aconteceu, até pelos depoimentos do próprio ex-ministro Sérgio Moro. Isso porque ele comandava a Polícia Federal de uma forma muito efetiva e a polícia confiava no Sérgio Moro, assim como o Sérgio Moro colocou no Ministério da Justiça vários integrantes da Polícia Federal em cargos chaves ali no Ministério. Então, o presidente, para interferir na Polícia Federal, precisaria primeiro passar por cima do ministro Sérgio Moro e lidar diretamente com o ex-diretor da Polícia Federal, o delegado Aleixo. Isso não aconteceu. Agora, esse inquérito foi prorrogado e a delegada que dirige ali
o inquérito, quer o depoimento do presidente Jair Bolsonaro. A Constituição de 88, ela dá ali uma proteção ao presidente da República e isto é explícito. Por exemplo, processos anteriores ao mandato não podem continuar, são interrompidos. E o presidente, além de ter foro especial, tem prerrogativas, e entre elas a de prestar depoimento escolhendo local e horas, e também a possibilidade de passar o depoimento por escrito. Mas, recentemente, numa reinterpretação da Constituição, o Supremo entendeu que ministros e presidente da República podem prestar depoimento através de um depoimento escrito se ele não for o investigado. Esta é a reinterpretação. Ora, se a Constituição não mudou, não se pode mudar também o depoimento. No caso, por exemplo, do ex-presidente Michel Temer, ele prestou depoimento por escrito. Então, entendo que agora é a mesma coisa. O presidente Jair Bolsonaro presta depoimento por escrito. Mas como estão ares novos ali no Supremo, eu não duvidaria que o decano exigisse ou exija o depoimento presencial do presidente Jair Bolsonaro. Ok, Zé, deixa eu perguntar agora para o nosso Joel Pinheiro. Joel, você acha que essas acusações do Sérgio Moro ainda ameaçam o governo ou não? Olha, Paulo, parece bastante claro que ainda ameaçam, tanto que as investigações seguem acontecendo. O que está sendo investigado aqui. Perfeito. Adriles, concorda ou discorda com essa posição do Joel? Olha, a própria fala do Joel corrobora a discordância com ele mesmo. O que está sendo acusado do presidente Bolsonaro era uma intenção de interferir na Polícia Federal que não se consumou, por óbvio que ele não conseguiu sequer colocar quem ele queria na direção da Polícia Federal, né? Ou seja, o que houve de interferência foi a interferência do Alexandre de Moraes em cima da prerrogativa do presidente da República, de alterar o chefe da Polícia Federal, sabe-se lá por quais razões. A gente pode desconfiar das razões, das intenções do presidente, e há indícios que ele poderia ter querido interferir na Polícia Federal, mas efetivamente não houve essa interferência. É um inquérito eivado de erros de origem, né? O Joel citou aqui o vídeo, em 99% do vídeo não há rigorosamente nenhum tipo de elemento cabal que denuncie objetivamente a intenção do presidente de fazer uma alteração no sistema da Polícia Federal. Ele fala de segurança pessoal, de segurança dos filhos, de informação privilegiada. São termos vagos. Agora, você não faz justiça com termos vagos, em cima de uma mania de perseguição que talvez o presidente tenha. Que mania essa foi absolutamente concretizada com a perseguição efetiva de um Supremo Tribunal Inquisitorial que tem sistematicamente, sim, perseguido apoiadores do Bolsonaro por cartazes, ideias, rojões que seja. Ou seja, uma perseguição implacável a um lado ideológico, né, mais aguerrido que apoia o presidente Bolsonaro. Ou seja, o depoimento por escrito dele é uma prerrogativa do presidente, dá o cargo, da liturgia do cargo, respeito à liturgia do cargo, né? Um presidente, um decano do Supremo Federal, que deveria estar impedido pelas declarações absurdas que fez, comparando o governo Bolsonaro à República de Weimar, comparando o Bolsonaro a um Hitler. Isso tudo dá a prerrogativa do presidente se sentir efetivamente perseguido. Aí não é mais mania de perseguição em relação à sua segurança e à segurança do cargo executivo que tem. Quando eles querem agora que o presidente, nesse inquérito absurdo, que apura a intenção de um futuro do pretérito, ou seja, ele poderia estar efetivando uma interferência, uma ingerência escusa em relação à Polícia Federal, coisa que ele nem sequer fez, teve oportunidade de fazer. Okay. E aí quando você quer que o presidente vá espetacularizando ele como um depoimento para trazer uma iconografia, uma imagem de um presidente acusado de um crime que ele sequer teve a possibilidade de cometer, a gente tem efetivamente uma perseguição de um poder sobre o outro. Esse inquérito é absurdamente fictício. Ok, Zé Maria Trindade continua com a gente, tá, Zé? Que eu vou girar o assunto aqui, queria muito contar com a sua opinião, porque, gente, vocês têm percebido que à medida que os casos do coronavírus diminuem ou se estabilizam em algumas cidades do Brasil e também no exterior, muitas pessoas estão largando mão de se protegerem.
É gente se aglomerando, fazendo festa, não usando máscara. Daqui a pouco a gente vai até falar de um caso envolvendo o ídolo do tênis, Novak Djokovic. Mas antes, porém, vamos jogar luz aqui no nosso ambiente doméstico. O ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, recorreu a Carlos Drummond de Andrade para criticar a postura e as ações de Jair Bolsonaro diante da pandemia. Vamos assistir agora a reportagem da Nicole Fusco. Muito bem, gente. Zé Maria Trindade, quem é a pedra no meio do caminho, Zé? Pois é, olha, estragaram o verso do Drummond, meu conterrâneo, né? Olha, a história é a seguinte, o Henrique Mandetta foi indicado politicamente no Congresso Nacional pela bancada da saúde, leia-se bancada privada. Ele escreveu o programa de governo de Aécio Neves naquela disputa com Dilma Rousseff. Se o Aécio tivesse vencido, ele seria ministro da Saúde de Aécio Neves. Eu o considero suspeito para falar do governo do presidente Jair Bolsonaro. Isso porque ele fez parte e recebeu carta branca, nomeou o Ministério da Saúde à sua semelhança e política, colocou políticos ali em vários escalões que ele defende aí, primeiro e segundo escalão. Eu me lembro, no governo Itamar Franco, logo quando assumiu depois do impeachment do ex-presidente Fernando Collor, Itamar fez um governo de composição, sem troca-troca, e nomeou a ex-prefeita de São Paulo, Luísa Erundina, como ministra. Ela teve que brigar com o PT, saiu do PT e continuou ministra. Depois de um desentendimento, ela saiu do governo e começou a criticar o governo Itamar e chamou o presidente Itamar de bobo. E ele disse, deve ter sido bobo mesmo, pois eu a nomeei minha ministra, né? Então é assim, o ministro é um cargo de confiança, primeiro escalão do governo. O presidente Jair Bolsonaro apostou e apostou errado. Primeiro ele apostou que haveria uma cura. Ministros me diziam, não, isso aí o presidente tem certeza, haverá uma cura. Ele foi levado a pensar que haveria uma pílula mágica para o coronavírus, errou. Por outro lado, apostou que seria rápido demais, não foi. Mas olha, atire a primeira pedra quem não errou nessa história. Idas e vindas, máscaras, e agora o ministro da Saúde, o ministro interino, diz o seguinte, o atendimento tem que ser antecipado. Antes era, olha, só vá a um hospital, a um posto de saúde, se você estiver sentindo falta de ar, sintomas graves. Agora não, é logo no início. Então, muita gente errou, inclusive o presidente Jair Bolsonaro. Errou sim, mas Mandetta levou o presidente a tomar decisões erradas. Ele era o primeiro escalão da saúde no Brasil. Muito bem. Adrilles Jorge, você acha que o Mandetta tem força política para uma candidatura presidencial em 2022? Acho que não. Acho que é um balão de ensaio. E esse caso é o caso em que ambos estão errados por radicalismos opostos que se encontram, né? Tanto o presidente Bolsonaro, que foi um negacionista do vírus, e não é um cientista, não é um especialista, falou que o vírus é uma gripezinha, apostou numa cura de maneira assodada, deu o exemplo, acho que um chefe de Estado simbolicamente não poderia ter feito o que ele fez, saiu abraçando as pessoas, saiu beijando as pessoas, ou seja, negando qualquer tipo de regra e protocolo de distanciamento social. E o Mandetta foi o defensor do radicalismo oposto, aquele que preconiza uma pseudociência, né? Ciência é o quê? Um conjunto de hipóteses testadas ao longo do tempo. Nesse assodamento, e eu faço uma distinção muito clara, Paula, entre isolamento social, que é necessário, sobretudo no primeiro momento de uma pandemia, e o isolacionismo. É aquele que não considera as diferentes regiões, as diferentes populações, as diferentes cidades, estados, que recebem o vírus de maneira distinta. Ou seja, nesse assodamento, desespero de isolar todo mundo, ele provavelmente vai provocar uma crise econômica sem precedentes, que é fruto desse radicalismo. É claro que ficar em casa é a melhor forma de combater o vírus. Agora, a gente não pode ficar em casa de maneira desordenada, sem tempo estimado, ou seja, prejudicando empregos, prejudicando a economia, não considerando favelas, lugares mais pobres, que ficar em casa, no caso deles, é morrer em casa, sem emprego, sem fome, sem comida, sem subsídio, sem possibilidade de trabalho. Ou seja, a gente tem 50 mil mortos, em grande medida pela postura simbólica de um presidente, pela ação assodada de prefeitos e governadores que têm o poder absoluto no combate à pandemia. E a gente vai ter também, infelizmente, mortos excluídos sociais, graças a esse tipo de isolacionismo
que, mais uma vez, se contrasta com o ponto de isolamento, que é uma profilaxia de combate real ao vírus. Enfim. Deixa eu perguntar para o Joel. Joel, se a gente for analisar de partidos de centro, nós temos o PSDB com o João Dória, o Democratas com o Mandetta, o Sérgio Moro namorando o Podemos, o Cidadania. Você acha que existe a possibilidade desses três estarem juntos em 2022? É possível, sim. No quesito da corrida política, eu tô com a Adriles. Eu não vejo o Mandetta encabeçando uma chapa, assim, acho muito improvável. Mas, quem sabe, como um candidato a vice, sim, talvez o vejamos aí nessas candidaturas de centro até centro-direita. Agora, deixa eu fazer uma sugestão aqui, pessoal. Vamos parar de dourar a pílula, né? Vamos parar de tentar encontrar jeitos mais elegantes de dizer e vamos assumir. Que demais! Ai, que delícia! Como o Mandetta fez, a realidade está gritando na nossa frente. Bolsonaro foi uma pedra no meio do caminho para o combate ao coronavírus. Sério, é muito grave. Sim, Joel, mas eu até poderia concordar com você se o presidente tivesse poderes efetivos de combate ao coronavírus. A gente bem sabe que o STF podou os poderes dele. Sim, deu uma abstração, o poder de colocar as linhas gerais, desde que essas linhas gerais fossem para colocar mais restrições. O Bolsonaro teve uma postura realmente irresponsável como chefe de Estado simbólico, mas a responsabilidade direta no combate ao coronavírus está entre os prefeitos e os governadores. O Bolsonaro se limitou a simplesmente patrocinar equipamentos, EPIs e dar dinheiro para que muitos prefeitos e governadores desviaram, cada vez mais provável, tem 1,5 bilhão de reais em processo de investigação de desvio do Covidão. Ou seja, o Bolsonaro não tinha poderes efetivos no combate ao coronavírus para ser responsabilidade dessa maneira tão agressiva que você coloca aí. Joel. Adriles, mas aí vamos só fechar aqui meu ponto, então. O que o Supremo fez foi chancelar o que supostamente, primeiro, era a proposta do Bolsonaro, que o Brasil é um país federalista. Não, nada a ver, irmão. Um país em que os estados e municípios têm a sua autonomia. Agora, isso de forma alguma... mas é um problema da União. Acabou com o poder... Pera. Problema nacional. Isso, de forma alguma, tolheu a capacidade do presidente de agir. Eu vou lembrar agora de um momento muito simbólico dessa crise toda, que foi aquele dia em que o Bolsonaro caminhou com empresários, o Paulo Guedes, até o Supremo, né, para conversar com o Dias Toffoli. Devia estar fazendo, coordenando as expectativas, coordenando as informações, os planos, tentando chegar numa saída juntos, vendo quais são os diferentes pontos de vista e tentando chegar num mínimo denominador comum aí. Que esse conselho... Existe uma oposição sistemática ao governo da parte do governador. Que esse conselho mais elementar tenha vindo do presidente do Supremo para o presidente da República, que aqui para fazer o trabalho dele. Joel, é muito desmoralizante. Eu tô dizendo a verdade, olha. Quando eu tô muito doido, eu não me controlo. Eu só queria dar a palavra agora para o Zé, para a gente fechar esse assunto. Zé, você quer comentar? Eu quero. É o seguinte, eu sinto falta de uma liderança mundial. A OMS, talvez pela diretoria do momento ser muito frágil, não fez isso. E aqui há uma ausência, um vácuo enorme sobre uma liderança, uma coordenação nacional. O Ministério da Saúde, ali inicialmente, tentou fazer, o Mandetta falhou, o outro não conseguiu e agora fica muito difícil. Mas o governo federal tinha que orientar, tinha que coordenar e traçar linhas aos estados e municípios. O que o Supremo disse foi que os estados e municípios também participariam desse processo e teriam também autonomia para fazer restrições e evitar a pandemia. Agora, eu vou te dizer uma coisa aqui, Paulo. Ninguém sabe nada sobre o vírus. Sim. Nem os cientistas, nem médicos e muito menos economistas. Quem disser, isso, está errando ou apostando também no erro. Até agora, ninguém sabe quem tem razão. Zé Maria Trindade, muito obrigado. A gente se vê amanhã. Valeu. Muito bem, obrigado. Bom dia a todos. Gente, girando mais uma vez o assunto aqui, dias atrás a gente falou aqui no Morning Show sobre o, digamos, movimento que defende a derrubada de estátuas de personagens reprováveis ou, no mínimo, controversos na história. Temos também Patrícia aqui. Acho sensacional. As pessoas dão entrevistas ou aparecem em lives, sempre atrás de um monte de livros. Será que leram tudo? Acho legal isso.
O Michel leu. Pode até responder pra gente Tô se me ele também sentindo- leu todos esses. Tô sentindo uma indireta. Tô sentindo uma indireta aqui, hein? Uma indireta. Mas sabe o que é? Será que o Joel leu tudo isso, gente? Eu li todos 2 vezes. Todos eu li 2 vezes. Ah, Eu leio Joel, por pra iPad, cima eu da leio só por gente, iPad. Joel. Tem também Mas aqui sabe que pra tem uma fechar explicação o Orrigão. totalmente razoável. Ah, O que é, Joel? Fala, Joel. explicação Fala, razoável. As pessoas fazem esse filme no escritório de trabalho delas, então tá com os livros atrás. Aqui. Não é pra pagar de intelectual, não. Aham, sei. Eu queria me defender, e o Paulo Matias sabe, eu leio meus poemas e faço live no banheiro, pra acabar com esse tipo de estereótipo. Não, e deixa eu de intelectual. esclarecer aqui, eu sei porque eu recebo os vídeos dele no WhatsApp, é só por isso. Eu mando vídeos meus no Esclarecer, banheiro pelo declamando amor de poemas Deus. pro Paulo Matias, gente. Não, Todos Vai lá, Paulinha, pra recebemos encerrar. esse vídeo no grupo do Morning Show e o Orrigão pegou bem o momento em que #Temer no Morning, o Viga provavelmente estava jogando Candy Crush e acabou até complicando aqui a produção do programa. Ele pegou aí o print do Viga jogando Candy Crush. Viga, espero que você tenha passado de fase. muito bem. Paulinha, um beijo pra você, meu amor, até amanhã, muito obrigado. Até amanhã. Tchau, tchau, gente. Joel Pinheiro, que honra, seu Joel, espero sinceramente que eu possa vê-lo mais vezes por aqui. Não, nada a ver, irmão. Paulo, é sempre um prazer estar aqui, uma grande honra pra mim também estar aqui no Morning, Paulinho, Adriles, e um grande abraço aí pro Vini também, né? Melhoras, pronta isso recuperação pro Vini aí. É isso aí. Adriles Jorge, tchau. Vamos comer. Vamos. Amém. Vini, se você estiver nos assistindo, força aí, tamo junto aqui nas melhores vibrações e energias possíveis para você voltar o mais rápido possível aqui para essa bancada. Gente, esse foi o Morning Show de hoje, amanhã 10 horas, tamo ao vivo. Tchau!